E vamos à nossa segunda aula aqui sobre o Barroco. E eu vou começar a aula lendo para vocês um poema, tá? E depois nós vamos discorrer um pouco mais sobre ele. Olha só. O poema se chama A Cidade da Bahia. A cada canto um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta, um bem frequente olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos sob os pés dos homens nobres, posta nas palmas toda a picardia, estupendas usuras nos mercados. Todos os que não furtam muito pobres, e eis aqui a cidade da Bahia. Pessoal, o Barroco, esse poema eu vou deixar para falar um pouco depois. Vamos lá, o Barroco, ele vai ter início em 1601, com a publicação de Prosopopeia de Bento Teixeira. Mas antes de nos adentrarmos a isso, vamos voltar um pouquinho e recordar que as coisas primeiro acontecem na Europa e depois acontecem aqui no Brasil. Então, primeiro elas aconteciam em Portugal e depois aconteciam aqui. Por quê? Porque a galera daqui, eles casavam, tinham os filhos, mandavam os filhos estudarem em Portugal e eles chegavam lá, viam o que estava acontecendo na época, aquele estilo que estava acontecendo e traziam isso para o Brasil. Só que isso demandava um pouco de tempo, porque as viagens não aconteciam como acontecem hoje, não eram aviões, eram navios. Por isso que demoravam dias, semanas, às vezes meses. E eles traziam aquilo que eles viam e aprendiam em Portugal. Enquanto aqui estava acontecendo o quinhentismo, lá em Portugal a galera já estava entrando ali no barroco. E aí eles trouxeram isso para nós, tá bom? Então, e deixa eu só fazer um comentário aqui com vocês. Eu troquei o cenário, a introdução estava um pouco mais escuro, a partir do quinhentismo eu vim para frente dessa lousa porque haverá momentos em que nós precisaremos fazer algumas anotações e eu não manjo das edições, manjo da literatura, mas não manjo das edições. E peço desculpa para vocês, eu vou aprender para trazer um conteúdo melhor nos próximos cursos, tá? Referente tanto ao vídeo quanto ao áudio. Inclusive eu percebi que na primeira aula ficou um som no fundo, eu não consegui tirar e não vou conseguir tirar. Provavelmente ele vai continuar nessa aula, eu não vou conseguir tirar, peço desculpa para vocês. Mas enquanto isso, enquanto eu não aprendo as edições, vão marcando aí, vão fazendo um resumo do resumão, tá? E eu vou tentar deixar anexado ali mapas mentais. Eu amo mapas mentais, eu acho que isso facilita muito a vida, é muito prático. Eu vou deixar anexado ali sobre cada escola literária, tá? Com algumas sugestões, com algumas indicações. Mas vai fazendo aí o resumo, tá bom? Caso eu não consiga deixar o mapa mental ali, vocês vão ter um resumo ali que vai facilitar vocês na hora do estudo, beleza? Então vamos lá, Barroco. Início do Barroco no Brasil. Ano de 1601, com a publicação de Prosopopeia de Bento Teixeira. Beleza. O Barroco ele vai acontecer aqui no Brasil na época da Contra-Reforma, né, chamada ali também de Século do Ouro, o que vai influenciar muito dentro do estilo. Na verdade, essa escola literária ela é muito influenciada pelo estilo e também pelo Camões. Lembra que eu falei na introdução que a literatura funcionava como ping-pong? Porque ele rejeitava um, mas pegava o outro? Então, só que ainda não havia o que pegar aqui no Brasil. Então eles recorreram a Portugal e pegaram ali, beberam nas águas de Camões. Não vou discorrer sobre quem foi Camões, vocês já devem ter visto isso em literatura portuguesa, tá? Então não vou, como é um resumão de literatura brasileira para o Enem, eu não vou discorrer sobre quem foi, mas saibam que a galera bebeu as águas de Camões para poder produzir ali todo o barroco aqui no Brasil, tá bom? E o barroco ele vai tratar de temas das mazelas da sociedade, sobre problemas religiosos, né, problemas cristãos. E, bom, vamos lá. Quais foram as características do barroco? O barroco, ele vai ter
três figuras de linguagem principais e primordiais dentro da escola ali, que é o paradoxo, a hipérbole e a antítese. Lembra que a hipérbole é a figura de linguagem do exagero, é tudo muito exagerado, tudo muito... E o paradoxo é aquilo que acontece, mas ao mesmo tempo não acontece, é algo meio mirabolante. E a antítese, que é inclusive a mais importante dentro da literatura barroca, é a dualidade, ideias opostas, claro, escuro, frio, calor, são as ideias opostas. Essa antítese, ela vai, inclusive, ela não vai estar somente na literatura, né? Essa dualidade não estará apenas na literatura, mas também nas artes. Então, eu vou tentar deixar algumas sugestões de obras ali para vocês depois pesquisarem, mas há obras em que aparece muito essa dualidade, essa antítese em cores. Então tem muito o escuro com o claro, aquele jogo de cores, tá? Mas vamos voltar aqui à literatura. Então, olha só, haverá essas três figuras de linguagem super importantes que vocês não podem esquecer jamais, tá? Haverá o conceptismo, que é o jogo de ideias, a metalinguagem, dentro da gramática, a persuasão, os contrastes, né, como eu já disse, o pessimismo, a dramaticidade, a fé cristã, estará muito nos discursos barrocos, a valorização dos detalhes, tudo é muito rico em detalhes, tanto literário, na literatura, quanto nas artes e também na arquitetura. A arquitetura barroca é riquíssima em detalhes, e riquíssima em detalhes em ouro, inclusive, tá? Então há essa valorização dos detalhes, e a união do religioso e do profano também haverá ali, estará muito em alta, porque a galera queria seguir uma vida doutrinária, mas ela também queria curtir um pouco a vida, queria ir para umas festinhas, sabe? Então ele tinha essa dualidade. Há, inclusive, obras também que retrata essa dualidade, né? Essa união aí do religioso com o profano. E o ocultismo, que é o jogo de palavras. Anotem todas essas características, porque será muito importante vocês saberem na hora de ler o trecho de um texto, ou de ver uma obra de arte, ou de repente uma arquitetura, uma obra arquitetônica, para que vocês possam responder ali alguma questão, tá? Bom, eu falei de religião e de detalhes arquitetônicos em ouro. Nessa época do barroco, gente, eles estavam, como estava tendo essa dualidade entre religioso e profano, a galera não sabia muito bem o que ela queria, a igreja começou a perder muitos fiéis. E para tentar recuperar, eles disseram, pô, vamos derrubar tudo isso, vamos derrubar essas igrejas e vamos construir templos. E aí eles derrubaram e construíram igrejas. Gente, templos cheios de ouro, cheios de detalhes, riquíssimos. Pesquisem ali no Google, dá um Google e pesquisa ali, ó, arquitetura barroca, e vocês vão ver que era tudo muito rico, muito cheio de detalhe, muito cheio de ouro. Eles construíram de fato templos a fim de resgatar esses fiéis. Por quê? Porque o homem barroco, ele gostava do luxo. Ele gostava de ouro, ele gostava de luxo, ele gostava de conforto. Esse é o homem barroco. Ele gostava de... Ele era tipo tio Patinhas. Gostava de ouro, gostava de conforto, beleza? E quem que vai ser, então, quais serão, né, na verdade, os principais autores do barroco, da literatura barroca? O primeiro é Gregório de Matos e o segundo é o padre Antônio Vieira. E é muito doido isso, porque são duas pessoas completamente diferentes uma da outra. O Gregório de Matos é conhecido também como Boca do Inferno. Aí vocês já podem ter uma noção, né, do porquê. O cara falava mal de todo mundo, ele metia a boca na coroa portuguesa, ele metia a boca na sociedade, porque onde já se viu. Lembra o poema que eu li? Foi desse livro aqui, ó. Poemas Escolhidos, Gregório de Matos. A capa, lembra que eu falei do quinhentismo, na aula sobre o quinhentismo? Que a capa de um dos autores do barroco já diria muito sobre ele?
Pois é, olha só, essa edição diz muito sobre ele. Que ele falava mal mesmo, gente. Ele não levava desaforo pra casa, não. E por ser tão língua preta, ele foi degradado para Angola. Ele teve que deixar o Brasil. E ele morava na Bahia. Lembra o poema que eu li pra vocês? A Cidade da Bahia? Então, esse poema, quando ele fala assim, ó, em cada porta, um bem frequente que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha para levar a praça ao terreiro. E aí ele continua, né, falando sobre isso. Muitos mulatos desenvergonhados. Gente, trazido sob os pés dos nobres. Ele era inconformado, ele ficava perplexo com a galera ali, com a sociedade. Tipo assim, sendo X9 mesmo, para os guardas portugueses e os guardas de Portugal que estavam ali, eles não sabiam nem o que eles faziam da vida deles, mas eles queriam comandar e eles queriam. Então o cara ficava perplexo, entendeu? Por isso que ele foi conhecido como Boca do Inferno, porque ele metia a boca mesmo, ele falava, ele não estava nem aí, por isso foi degradado. Mas quais foram os escritos de Gregório de Matos? Olha só, ele escreveu sátiras, ele escreveu líricas, ele escreveu textos religiosos, eróticos e filosóficos. Ele gostava muito, ele estudava muito a filosofia. E ele critica muito o clero, muito a coroa, tá? Por isso que ele é degradado, inclusive. Já o padre Antônio Vieira, em contrapartida, ele escreve vários sermões, sendo o mais importante, já anotem aí por favor, Sermão da Sexagésima. É o sermão mais importante da época do Padre Antônio Vieira. Tá, e o Padre Antônio Vieira, enquanto o Gregório de Matos estava lá falando mal de todo mundo, o Padre Antônio Vieira, ele estava escrevendo sermões, textos, a fim de reeducar os jesuítas. Porque ele achava, lembra, dualidade, religião e profano? Os jesuítas já haviam se perdido um pouco ali do foco. E o Padre Antônio Vieira fala, não, peraí, como assim se perder do foco? Não, vamos lá, senta aqui, vocês estão muito desfocados. Vamos, né, reeducar? Vamos mudar tudo isso? E aí ele né, queria reeducar os jesuítas. Bom, o sermão da Sexagésima, ele vai falar muito sobre a conversão, né? Ele mostra linguagem e interpretação. O Padre Antônio Vieira, ele era muito estudioso, tanto da filosofia quanto do latim. Então, há palavras ali que talvez estarão em latim, tá? Nada muito difícil, nada muito difícil. Bom, então enquanto o Padre Vieira estava ali tentando reeducar, o Gregório de Matos estava falando mal de todo mundo. E o Gregório de Matos, ele era muito estudioso também, claro. E ele usava uma linguagem muito descritiva, ele descrevia mesmo e não estava nem aí, e usava termos em tupi e dialetos africanos também, tá bom? Então, nos escritos de Gregório de Matos, vocês talvez encontrem aí alguns dialetos em tupi, alguns em africano, tá? Mas é a forma mesmo como ele escrevia, beleza? Bom, pessoal, tem uma palavrinha aqui que eu marquei, para não esquecer, que é uma palavra que era uma palavra muito usada, principalmente por essa dualidade entre religioso e profano, que é carpe diem, que significa aproveite intensamente a vida, porque tudo isso vai acabar. E era isso que eles levavam, era essa ideologia. A gente tem que aproveitar, porque tudo vai acabar, vamos aproveitar a vida. É o carpe diem, aproveite, porque tudo vai acabar. Então, lembrem disso, isso daí também cai muito, tá? Quando cair lá, o pessoal do barroco marca verdadeiro ou falso. O homem barroco acreditava muito e usava muito o carpe diem, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Difícil cair alguma questão assim, né? Mas fala assim sobre o carpe diem, tá? Pessoal, espero que vocês tenham conseguido pegar um pouco aí, tenha feito um resumo legal. Vou tentar deixar um mapa mental e nós já vamos para a próxima aula, que é a aula sobre o arcadismo, tá bom? Caso vocês não tenham entendido alguma coisa, nós voltamos. Lembra que eu falei sobre alguns encontros literários? Nós podemos, de repente, formar uma sala aí para tirar todas as dúvidas, tá? E, enfim, disponibilizando textos e slides
e resumos e tudo que tem direito aí dentro da literatura para que vocês possam estudar, beleza? Pessoal, tchauzinho, até a próxima aula, estudem, reestudem e pesquisem aí algumas obras do Gregório de Matos, pesquisem o Sermão da Sexagésima, leiam, porque é importante vocês lerem isso. Esse poema que eu li, né, A Cidade da Bahia, pesquisem, leia de novo, porque também é importante, inclusive cai bastante, tá? Esse poema. Pesquisem obras, pesquisem arquiteturas da época. O principal arquiteto se chama Aleijadinho, tá? O Barroco. Pesquisem algumas arquiteturas dele, que vocês vão gostar e vão entender melhor sobre como que funciona tudo isso, essa coisa do contraste, essa coisa do detalhe, tá bom? Então, pessoal, até a próxima aula.